qual foi o seu gol mais importante ou mais bonito que você já fez, né? E pra você, quem foi o melhor jogador que você viu jogando na várzea? Toda a história da várzea que você viu. Mas qual foi o melhor time que você já jogou? Mas pra você, quem foi o melhor batedor de falta que você viu na várzea, por aí fora aí? Qual foi o campo que você mais sofreu pressão quando você jogava? Nesses campos aí de Cariacica aí. Boa tarde, galera. Estamos aqui hoje, aqui no Rancho Jucu, chalezinho aqui do Mazinho Pereira, Mazinho Pereira. Beleza, rapaziada? Ele vai bater um papo com nós aqui. Primeiramente, pedir obrigado por você ter aceitado para ver. E vamos lá. Fazer a primeira pergunta depois daqui. Mazinho, qual foi o melhor time que você já jogou? Boa, melhor time. Rapaziada, boa tarde, né, a todos aí. Primeiramente também, obrigado, Alessandro Soares, por sempre proporcionar esse momento que é tão maravilhoso, né? Parece que para vocês que é uma brincadeira, mas é muito gratificante. E ele é uma pessoa Legal, 100%. tá legal. Mas eu, como hoje, né, 42 anos de idade, eu já tive a base, né? Joguei no Junior, isso, aquilo outro, joguei no Ajax, Guarani. A gente brincou em alguns lugares por aí, mas o meu olho enche de lágrimas sempre quando eu lembro dos juniores do Guarani. Cara, de 2004 a 2006, mais ou menos, ninguém ganhava. A gente só perdia na final ou ganhava na final. Eu vi bastante ele jogar. E um tanto porque também nesses juniores do Guarani eu tive a oportunidade de jogar com números de camaradas muito, que já rodou muito, né, que já jogou bastante bola, então, e por ser na base, por a gente ter um gostinho especial, né, quando a gente era moleque, então eu coloco esse time dos juniores do Guarani. Juniores do Guarani. De 2004 a mais ou menos a 2006 aí, eu coloco como o time. Eu já ia pro campo sabendo que eu ia ganhar. O melhor que você já jogou. Do conjunto completo. Assim, os juniores do Guarani era uma máquina. A gente só tinha. Era igual o Flamengo e o Palmeiras, era Guarani e Olaria, era dureza. Era dois juniores. Aí eu vou dar uma moral para o time de juniores do Guarani. A próxima aqui. Qual foi o seu melhor amigo que você fez no futebol? Cara, no futebol, não é o seu melhor amigo não, que você teve no futebol. Sim. Mas olha, Alessandro Soares, esse aqui é um cara que toda vez que ele me vê, os outros até estranham, porque o cara ele fala que ele abre o coração, fala, pô, te amo, moleque, você é meu amigo. E a gente tem os filhos dele me chamam de tio, entendeu? Ele me chama de irmão, eu chamo ele de irmão. E se ele fosse para campo, né? E não me desse uma assistência, ele nem dormia. Ele driblava todo mundo, chegava em cima da linha, rolava a bola para trás para eu fazer o gol. Entendeu? Eu fazia 3 gols no jogo e o melhor do campo em campo era ele. Porque a felicidade dele era eu fazer os gols. Às vezes ele pensava mais de eu fazer o gol do que o time ganhar. E raramente eu joguei uma partida sem fazer um gol com a assistência dele. Que é meu amigo Eric Freire, Vitor de Lemos Freire. O brabo, ele é brabo, entendeu? Então, ele foi o seu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo, hoje um dos meus melhores amigos na vida, e no futebol é disparado. E a próxima aqui, o seu melhor parceiro no ataque com você que jogou? Pode ser um meia, um cara que te ajudava bastante e parceiro de time assim.
eu não vou dizer meia, né? Se foi meia, eu falo o Eric de novo. Mas Vai para outro atacante, parceiro de ataque. Eu amei jogar do lado do Luciano Neguinho. O Luciano Neguinho, além dele ser craque, fera, brabo, entendeu? Ele, além dele ser muito forte, ele dava as assistências e outra. Se ia 3, 4 pro lado dele, sobrava o Mazil Pereira lá. Sozinho, né? Aí ele sempre ia a assistência dele, ou ele olhava para trás e a assistência chegava. Então, foi muito bom jogar com o Luciano Neguinho, cara. Luciano baixa Fria. Joga craque. Hoje é meu amigo, né? O futebol deu também. Mas foi o melhor parceiro de ataque seu, cara. O meu melhor parceiro de ataque. Mas o que me deu mais assistência, um cara que também me dava muita assistência, que ele jogava, de ataque também, eu queria falar o nome dele, era o Wallace Silva. Que o Wallace, ele... O filho do Isaías, isso aí. O Wallace, ele não gostava muito de fazer gol, não sei o que ele tinha, mas ele chegava, ele driblava todo mundo, chegava na linha de fundo e enrolava ou cruzava na minha cabeça e era saco. Então eu vou dar uma moral pro Wallace Silva, lembrar dele, porque o Wallace Silva, ele... Então teve 2, Luciano e Wallace. Luciano foi um parceiraço de ataque, mas o que gostava mais de me dar a assistência açucarada era o Wallace, mas o Luciano... Às vezes eu fazia um gol, ele fazia 3, às vezes eu fazia 2, ele fazia 1, às vezes fazia 3, eu fazia 2. Então a gente, graças a Deus, eu tive a oportunidade de jogar lá dele, ser artilheiro jogando lá dele e ver ele sendo artilheiro jogando ao meu lado. Isso aí. Seu Neguinho, Wallace Silva, quero demais. Top. Qual foi o título mais importante que você ganhou? Rapaz, eu não vou dizer mais importante, né? Mas eu vou dizer o que eu nunca me esqueço. Entendeu? E em 2004, quando nós fomos campeões nos juniores do Guarani, no Kleber Andrade, né? 1-0, gol de batata. Eu tava lá, eu era zagueiro, né? Eu não era centroavante. Foi o gol contra o Laria? Foi o gol contra o Laria. Pegou no nariz dele a bola, se não me engano? Nada. Não, que ele pararam. Jogaram a bola pro Carequinha tava impedindo, o Carequinha levantou. Aí o pessoal parou e o juiz levantou a bandeirinha, mas abaixou, porque quem correu foi o Batata. Eu tava lá nesse dia. Então foi 1-0 pra gente. E eu era zagueiro, né? Claro, você deve lembrar, né? Quando eu jogava na zaga, né? Falava que eu era bom na zaga. Aí ganhamos de 1-0 contra a fortíssima máquina do Laria. E o que faz esse título ser mais importante é que eu era o zagueiro do Juniores do Guarani e eu fui campeão e fui artilheiro jogando na zaga com 12 gols. Caralho. Que coroa, a galera do Laria sabe, a galera do Guarani sabe, e em geral aí, que vai assistir o vídeo aí, provavelmente daquela época deve saber também. Então, por eu ser artilheiro, jogando na zaga, campeão, tomando nenhum gol na final e levantar o caneco, esse foi o título mais importante. Você tá doido. Então, esse título aí, ele pra mim, não sai da minha cabeça, né? Foi muito top. A próxima. Quem foi o melhor marcador que você jogou contra? Aquele cara que te atrapalhava a jogar, te atrapalhava você fazer gol. Rapaz, melhor marcador. Rapaz, eu não gostava muito de jogar contra o Mamão. Finado Mamão, Deus do céu. Finado Mamão. Mamão e o finado Xaropim, eles eram chatos demais. Eles batiam muito? O Mamão batia demais e o Xaropim batia demais. Então a gente já jogava, centroavante joga de costas, né? Faz o pivô, então a gente fica muito com medo quando joga contra um cara desse. Ficava, né? Que a gente hoje tá aposentado, então o Mamão, ele botava medo, entendeu? Botava medo, apesar que a galera do Ajax, geralmente quando eu joguei com ele, eu sempre contra o Ajax, apesar que a galera do Ajax, ela sempre impunha moral quando alguém queria oprimir a gente, mas o Mamão, ele era triste. E o Xaropim também. Inclusive, eu joguei uma final contra o time do Guarani. Foi na Copa Pratique Esporte. Eu lembro, de sábado. Pratique Dia Esporte. de sábado, né? Foi 2010.
Eu lembro disso aí 2010, Topatic Sport 2010. É, cheguei na final, eu já era o artilheiro. E aí fomos pegar dentro da casa do Guarani. Unidos do Vila e Guarani. tava lá também, eu tava. Aí fomos 1-1, acho que foi 1-1 o jogo, né? Foi pros pênaltis, foi nos pênaltis. 1-1, acho que foi o gol do Luciano Neguinho, não sei se foi do Luciano Neguinho. E um do Júlio César de pênalti. Júlio Pogo, craque. Aham. E fomos pros pênaltis e fomos campeões em cima deles. O Rogerinho perdeu o pênalti pro Guarani, a gente fomos sagrando campeão. E eu fui artilheiro da Copa Partido Esporte 2010. Então, eu lembro que nesse jogo, e sua pergunta é quem foram os melhores marcadores, eu joguei junto contra as duas feras, Mamão e Xaropinho, entendeu? Não fiz gol, que era quase impossível fazer gol contra esses homens. Eu lembro que um jogo antes também da final, a gente jogamos contra eles lá, contra o Guarani, contra o Xaropinho, né, contra os meninos, e foi 2-1 para nós e eu fiz os dois gols, assistência de Wallace e de Vanderlei. Então, essas são as lembranças dos amigos finais, né, que Deus tenha, Os dois, né? entendeu? Eternos aí, os amigos da gente, e fica aí essa lembrança boa. E pra você, quem foi o melhor jogador que você viu jogando na várzea? Toda a história da várzea que você viu. Toda a história da... No caso é pra você, Pergunta- tá? O pessoal vai discordar um pouco, mas Essa você vai falar que você viu. essa pergunta pode ser que daqui a uns tempos ela muda, porque tem um fera aí na área aí. Tem um fera na área aí que é o André Nogueira, mas hoje eu vou dar essa moral para o André Nogueira esperar que daqui a pouco ele vai ser o melhor de todos. Bem em breve, bem. Provavelmente, André Nogueira, meu amigo, jogou muito comigo na Jaca. Mas eu jogo essa bola aí, ó, dou esse título aí de melhor da base aí pro Tuti. Você tá doido, Magrelo? Você era bom demais. Joga muito. Joga até hoje. Você não jogava não, você dava aula. Tem um camarada aqui no Jardim Botânico, se falar o seu nome, o olho dele enche de lágrimas. Então, você pra Em mim, todo quanto é lugar, né? Eu acho. qualquer lugar, e, cara, pessoal você até a última vez que eu te vi jogar, não sei se você tá com 50, se você tá com 50 e tantos, você é craque. Então, pra mim, você, O melhor. o melhor da Várzea que eu vi jogar foi você. Craque. Tuti é o Tebé. É isso aí, meu amigo. Mazinho, pra você, quem foi o melhor batedor de falta que você viu na várzea, por aí afora aí? O cara que batia a falta melhor. Batedor de falta. Eu vou dar umas prévias, né? Até chegar no denominador final. Mas, rapaz, o Gersim batia falta demais. Bate, tá gordinho agora, meu amigo. Batia, nossa, você tá doido. Mas o Gersim era mais pancada, né? Aquelas faltas que quando acertava no gol, ninguém pegava. Era porrada. Verdade. O Vanderlei, né? Lourdes Cantillo, que é meu amigo, né? Jogou no Júnior do Guarani comigo também. Você tá louco? Aquela perna esquerda dele. Já vi fazer 3 gols de falta num jogo só. Brabo. 3 gols de falta no campo do Botânico. No Vila Vila Ré. Vila Isso aí. Entendeu? Então, e assim o Vanderlei foi muito craque, mas não tem como tirar. Todos que você for falando aí, já fica gravado Com ali. certeza, não, eles vão Vanderlei saber. tem um. Eu não vou tirar o meu O seu mérito. coração fala Vanderlei, eu não fala vou- Gersim, mas você tem um. Não vou tirar meu mérito, porque eu batia muita falta também, mas eu não chego perto dos meninos. Mas não tem como tirar a coroa, não tem como tirar a coroa do Júlio César, Júlio Cogo. Você tá doido? Pra mim é o melhor também. O Júlio Cogo, além de ele ser um excelente exílio batedor de falta, não sei se foi 2012 que eu fui artilheiro do Caresquense. Nós fizemos a semifinal contra o time do Democrata, lá em São Conrado, 1-1, gol de Renatinho e gol de Xaropinho de pênalti. Chegamos no campo do Guarani, de Caçaroca. Paulo foi dar um bagão, você lembra? Bateu nas costas
Um jogador nosso sobrou pro Tade. Tade fez 1-0. Depois, Luciano baixa freia. Depois Foi lá, conseguiu. empatou. E faltando segundos para acabar. Segundos. 30 Um segundos, escanteio. 20, não sei. A bola estava com a gente, cabeça, não sei o que inventou. Jogou a bola para fora. No escanteio, a bola só dá um bagão pro meio. Escanteio. E esse Emílio, batedor de falta, me bate um escanteio, faz um golaço olímpico eu e lembro. elimina nós da semifinal. Eu ia ter a chance de ser artilheiro e campeão do Carioca, só fui artilheiro. Então, Júlio César, Aquele ano ele Júlio Kogo, castigou. Aquele ano ele Júlio. castigou nós. Júlio Kogo, você vai ser difícil de alguém te superar nas cobranças de falta na várzea. Vou dizer que quase para sempre. Você é craque demais. E qual foi o seu gol mais importante ou mais bonito que você já fez? Né? Vou dizer mais importante não, porque geralmente sempre a importância do gol é a alegria do time, né? Sim. Então não vou dizer o mais importante não, vou dizer o que eu mais gostei. Pode ser existe mais bonito, né? Então vou dizer o que eu mais gostei, que é o meu número 1. Acredito que você deva estar no campo, você estava no campo nessa data, mas foi no Ajax Estrela, aspirante, ó, sem vergonha de falar, aspirante no campo Careca, Ajax Estrela. Lá em cima, no Lá em Café Branco. cima, É careca mesmo. Carecão. Igual uma rua. Finado Taubinha foi na linha de fundo, cruzou a bola na área, a bola ficou na frente, eu me lembro no joelho, ela subiu, eu dei um chapéu no Moreno que jogava no Estrela, que eu não lembro até hoje, eu não lembro, tento lembrar, não lembro. Dei um chapéu nele para dentro, isso já estava dentro da área, para dentro, fingi que chutar, ele veio, eu dei para fora, e depois eu chapei de cobertura por cima do goleiro. Nesse jogo eu fiz 2 gols, mas esse daí, o gol mais eu lembro que na resenha da Ajax eles falavam assim, o Mazinho fez 2 golaços. Então esse nunca sai da minha mente, foi um golaço meu. Eu não sei de onde Deus me deu a habilidade naquele dia para fazer isso, porque eu não tenho habilidade, eu sou matador. Mas é o que você falou, é Deus. Então foi, vai ser abençoado com esse gol, e esse gol no Ajax foi brabo, esse foi, ó, gol bonito, no caso. Lindo. E a gente ia muito em excursão, né? Teve uma, assim, aquela melhor que você já foi? Melhor excursão que você já foi? Pai, eu lembro de uma excursão que nós fomos no Vila Régio, finado de São João. Nós fomos para Roda d'Água. Eu já fui lá. Cheio de mosquito, maruim, borrachudo e o trem todo, né? Então, aí umas 3 semanas antes, eu jogava no Ajax. Aí, como eu estava Ajax, Júnior do Guarani, eu peguei, o seu Jonas pediu para poder eu dar uma moral pro seu Jonas, né, para jogar lá. Aí antes o Ajax foi lá, jogou contra o titular deles lá dentro e tomou 9-0. Eu tava nesse jogo. 9-0. Tinha acabado de ser campeão da Grande Castelo Branco. Isso aí, vamos lá. A Ajax foi lá com companhia lá e tomaram 9-0. Aí dentro do ônibus da estação do Ajax... Os caras beberam um monte. Sim, beberam, né? Isso era praxe. Ir pra lá tinha que beber. Lá tava todo mundo bêbado já. Ir pra lá, se não bebesse em Roda d'Água, não ia pra Roda d'Água. Verdade. Aí o Ajax tomou 9-0 nesse jogo. Eu vim dentro do ônibus do Ajax. O Júnior tinha empatado 2-2. Eu vim dentro do ônibus do Ajax e a zoação que zoaram pro titular, que tomou 9 nesse jogo, lá a gente jogou no quadro de baixo, a gente zoava o Ajax cantando a música do Claudinho Bochecha, que era só 9, lá falava só 9, só 9, só 9, só 9. Aí fomos lá e jogamos. Você foi pro Vila Régio? Fui pro Vila Régio, fomos lá jogar contra eles. Aí o São Jonas, todo focado, o time deles uma máquina, meteram 9 no Ajax, o Ajax ganhava sempre do Vila Régio. Isso que o outro, aí eu entrei lá e falei, São Jonas, vou lá com você. Fui lá, ficamos lá, bebi pouco, fiquei lá, me alimentei legal, isso que o outro. Jogamos contra eles. Timaço deles, cheio da perna, que ganharam de um time que sempre batia no Vila Régio. Fomos lá e ganhamos deles de 2-0, com 2 assistências minhas.
Eu dei uma assistência, jogando no ataque, gente. Não, essa época eu jogava no cabeçalho, dei uma assistência pro Mudinho. Mudinho fez um gol e subiu Lembro no do pé de Mudinho. coco. Mudinho fez um gol, saiu correndo para comemorar, tinha o pé de coco ao lado do campo. E Mudinho não vai saber o que eu tô falando. Alguém pode fazer uma vez pro seu, Mudinho. Aí deu uma assistência pro Mudinho fez um gol e subiu no pé de coco. Comemorar, 1-0. Acabando o jogo, pressão total, o time deles veio pra cima, rodou a bola no meio de campo, carreguei, rolei, Condinho bateu na gaveta. Condinho, lembro desse gol ser 2-0 e essa expulsão foi pra mim A melhor. a melhor. Não sai da minha mente. Ver a alegria do seu Jonas, final do seu Jonas, né? Da galera toda, do pessoal todo, então essa expulsão foi pra mim, né? Top. Marvin, você já ficou no banco de reserva? No banco de reserva. Quem não ficou, né? Quem não ficou, né? Eu entrevistei um cara que ele falou que nunca ficou, não. Não, Deus me livre. Às vezes, rapaz, o banco de reserva não existe porque você tá mal, não. Ele existe por opção, para poder. Ou um jogador da base chegou meio chapado, vendo do Mandela, nossa época era Mandela. Mandela não, era baile funk, Baile né? funk, era Mandela é hoje. Então, os meus motivos também não foram exatamente por causa desses, não. Mas um motivo, uma vez que eu lembro uma vez, não vou dizer depois não, depois estava mais velho, né? Já estava encerrando. O motivo de eu ficar na zaga, de eu ficar No banco. no banco uma vez, eu jogava em 2006 com um amador do Guarani. Era eu e Tatá, acredito que era eu e Tatá na zaga. E tinha um final de Xarope também. Aí um dos dois machucou, acho que foi o Xarope que machucou. E eu subi dos juniores com muita força. Eu tava jogando, nós estávamos no último jogo da primeira fase, a gente líder, eu jogando na zaga no Amador do Guarani, fiz 5 gols no primeiro, na fase de grupo, né? Antes do mata-mata, 5 gols jogando na zaga, cabeça, jogo de gol, era gol de cabeça, gol corrido. Então tava bem, jogava com o Júlio, batia escanteio, fazia gol, tava bem, muito bem em 2006. Uhum. Aí chegou foi no último jogo da primeira fase, depois era semifinal. Foi Guarani Ajax por Santana, no campo do Guarani. Aí Carlinhos escalou o time, me deu a minha camisa 4, que eu jogava, né? Eu jogava com camisa 4, eu jogava com a 3 e o Tatá com a 4. E o Xaropinho voltou exatamente nesse jogo. Só que o Carlinhos me escalou, me botou eu com a camisa de titular e estava entrando pro campo. Quando eu cheguei em campo, eu olhei, falei, Vadinho, tem 11 jogadores em campo, dá uma olhada aí. Tem 11 fora o goleiro. Aí Vadinho contou e falou, ixi, é mesmo. Falei, Vadinho, eu falei, vai lá e fala o Carlinhos, pô. Quem que vai sair? Quem vai sair? Só tinha medalhão. Era Júlio, era Vadinho, era Vanderlei, era só os brabos. Acho que, não sei se era o Sapinho estava nesse ano, se era o time, não sei não, o time era 2004. Então o time era muito forte. Aí, e eu estava desde o princípio do campeonato, jogando de titular no amador, nem um jogo na reserva, eu não saía. Eu jogava sempre os 90 minutos. Quando o Xaropinho voltou, aí deu esse erro de cálculo dele lá e botou 11 em campo. Aí conversou com o Vadinho falou. Aí o Carlinhos foi com medo de falar, mas para não me chatear, mas como eu era o elo mais fraco, né? Que eu era o junior subindo, bom pra caramba, mas era o junior. Então ele pediu para que eu saísse e deixasse o Xaropinho entrar na zaga junto com o Tatá. Resultado, o time perdeu de 3-0 pro Ajax por Santana, porém, depois na sequência o Guarani foi campeão em 2006. Aí, esse motivo aí de eu ter ficado na zaga, eu ficar na reserva nesse jogo, me fez eu
desisti de jogar na zaga. Aí você foi pro ataque. Nesse dia aí eu desisti. Falei, eu não jogo mais na zaga para senhor time de ninguém. Vou pro ataque. Aí fui pro ataque e aí resta a O resto é história. história. E dá um conselho aí pra esses meninos mais novos que hoje ficam na reserva. Tem uns caras que ficam bravos quando ficam na reserva, costumam até sair do time. Rapaz, para esse menino aí tem que falar que não adianta você achar que é o bom. Todos os times tem dois laterais esquerdos, dois direitos, dois meia, então sempre tem pessoas ali que tá correndo igual, que tá querendo igual você. Você não quer, não é só você que você tá lá achar que você tá sozinho, não, entendeu? Para você querer não tá jogando, você tem que correr mais que os caras, você tem que querer mais que eles, entendeu? Tem que buscar mais. Não tem vitória se você não lutar na batalha ali, entendeu? Então você tem que correr mais que os caras, querer mais, porque se o cara chega como diz o Pulgar, Flamengo, se o cara chega a 100% em campo e você chegar a 50%, ele vai ser titular. Tá Daí você vai ficar na reserva. Tá Entendeu? escutando aí, né? Então, busca mais, entendeu? Não adianta. Eu cheguei mais cedo, eu cheguei 6 horas, o jogo é 3 horas, eu cheguei 2 horas. Não é isso aí, não. É dentro das 4 linhas que as coisas acontecem. Falou, molecada? Isso aí. E qual foi o melhor time que você já enfrentou, você jogando bola? Isso é fácil. Fácil. Fácil demais. Acredito que quase todos os times da base tenham a mesma opinião. Minha opinião. Eu rasgo elogios aí, o time do Valério, do Democrata, você tá doido. Pegar o Democrata é igual hoje no Brasil, jogar contra o Flamengo. Democrata, parabéns, Timão. Aí, Valério, ó. Brabo. Moral, hein? Jogar contra o Democrata era a mesma coisa que hoje em dia jogar contra o Flamengo. Democrata, gigante. Mas era mesmo. Eu acompanhei bastante lá. Gigante. Top. Mazinho, qual foi o campo que você mais sofreu pressão quando você jogava? Nesses campos aí de Cariacica aí. Sofreu pressão. Alessandro, eu já passei uns apertos nesses campos aí fora. E olha que eu nem jogo, né? Eu não vou dizer o campo que mais se passou pressão. Vou dizer pressão, assim, que jogador que sente pressão não é jogador. Verdade. Mas eu vou dizer assim, chato pra caramba, pressionava bastante mesmo, era a torcida do Botafogo de Santana. As mulheres. Aquelas conterrâneas, minha, negro, ó, negro. Aquelas mulheres eram fantásticas, cara. Eu não sei como é que elas são hoje. O time ia entrando no campo assim, elas ficavam xingando pro portão ali. Cara, eu tive a oportunidade delas me zoar, eu fazer gol, eu pedir desculpa, eu tal. Então, eu tive muita sorte de fazer bastante gol contra o Botafogo de Santana, mas é uma galera que a gente nunca teve desavença e tal. Teve uma coisinha na história, tô marcado, pequena, mas lá dentro de Santana, aquele povinho ali era chato. Chato na maneira boa. Botava uma pressão mesmo, né? Botava uma pressãozinha legal, fazia isso e outro, e não ficava quieta nenhum instante, entendeu? Hoje em dia tem outros para falar, mas estou botando um pouquinho mais pro passado. Não, eu também concordo. Botafogo de Santana, eu concordo torcida, também. Tomara aí que vocês fiquem na ativa e continuem dando essa felicidade e esse orgulho de vestir a camisa do Botafogo de Santana. Parabéns, rapaziada. E a melhor torcida, maior que você já viu já. Aquela animada, rapaz, aquela grande. Eu vou dizer que não é puxando sarna, não é puxando nada. Vai ter algumas perguntas que vai envolver isso também, que não vou jogar para dentro da questão, mas a torcida do Ajax, a torcida do Tigrão,
Você tá doido, cara. Teve uma A época gente boa. estava jogando, eu estava dentro de campo, eu ficava olhando pro lado de fora, rojão pra lá, rojão pra cá, alambrado quebrando, isso, aquilo, outro. Quando acabava o jogo, todo mundo ia em cima dos carros pulando, isso, aquilo, outro, Eu principalmente acompanhei. cara, tá entendendo? Ganhamos o campeonato de Castelo, da Copa Castelo Branco, um campeonato simples, aqui da região 7, da grande região 7, cara, do uma carreata gigante Do CAC até no campo do e Botânico, né? chegar no campo do Botânico Tem, lotado, tem lotado. vídeo, Tinha tanta gente, tem vídeo. Barro puro, né, galera? ó, tanta gente, vou lembrar para alguns aí que provavelmente também ficou encostado na parede. Tinha tanta gente que a polícia invadiu a sede do Ajax lá, lá do Ajax, e botou todo mundo, era bandido, era gente do bem, Até eu fui pra crente, parede. todo mundo foi para Até eu fui pra parede parede também. nesse dia, de tão forte que era aquela época. Aí depois veio o Ajax, subiu para a primeira divisão e virou aquele fuzuê todo, que a torcida muito forte, muito, muito, muito forte. Apesar, vou dar uma moral hoje a pergunta para mim é o Ajax, torcida mais braba que já teve, que é da minha época. Para dar uma moral para o alemão do Furacão hoje, que hoje a maior torcida da base, né? Teve até a votação. Teve a votação e, independente de Nova Rosa da Pé, né? Furacão Independente Furacão. ganhou lá e é eleito hoje o melhor time da base. Mas o voto do passado aí, o Ajax era brabo. E dá uma moral para o alemão, Nova Rosa da Pé, Francesca. Ó, um forte abraço, tá? Tamo junto. E obrigado por lembrar do Ajax. Com toda certeza, o Ajax está no coração. Outra pergunta aqui. Você já ganhou dinheiro jogando futebol? Essa pergunta era meio simbólica, né? Meio invasiva, né? Nem jogador. Fica para vocês aí que, você é jogador profissional do Espírito Santo. Cara, vou dar um exemplo. Primeiro eu vou dar um exemplo ao André Nogueira, cracaço. Um dos melhores parados da base. E ele não joga profissional. Não joga em time profissional, porque não recebe. O André Se o ganha, André Nogueira ganha muito dinheiro. o André ganha mais dinheiro, né? Ele sabe, não posso falar como é que é, né, gente? Não vou queimar o meu amigo Nogueira. Mas ganha o dinheirinho dele fazendo os trabalhos excelente que a perna do moleque merecido, tem. Merecido. É meu amigo de infância, o moleque é brabo, mas então, aqui na Vaza nada, ninguém ganhava dinheiro. Você ia lá e pegava o fulano pegava uma micharia, ganhava na época 100, 200 reais, isso, aquilo outro. Tive oportunidade de sair para jogar em um time que ganhou algumas coisas micarística, tá, gente? Não é nada grande hoje. Só futebol da Vaza mesmo. Porém, o meu amor pelo Ajax, e quando eu estava no Ajax, a minha melhor fase, eu estava no Ajax. Meu amor pelo Ajax e a satisfação de jogar junto com o Pinha, com o Eric, com o Alas, o André Nogueira, o Kid, e, entendeu? Vou esquecer alguns nomes aí, mas, cara... Luciano, que você falou. Luciano, você tá doido. Então, eu acordava já imaginando. Depois que eu perdi a idade de juniores, eu fui pro amador, aí, geralmente, o amador ninguém mais na Ajax. Então, eu esperava o domingo chegar para jogar do lado desse cara. Então, para mim, o dinheiro não fazia... não entrava em pauta, entendeu? Essa questão. Não que você não jogou alguma vez para ganhar alguma coisa, uma cesta básica, uns 100 reais, uns 150 reais e tal, mas, gente, não fazia. O que fazia diferença era jogar do lado que você gostava, entendeu? Que você se sentia bem, aquilo outro. Você podia jogar num time mais forte que tinha ali, fazer 10 gols, mas se jogar do lado de um amigo você fazer um é mais gratificante. Verdade. Entendeu? Então, a ideia é essa. Resumindo, você não ganhou jogando bola. Não ganhou dinheiro jogando bola. Não ganho nem hoje. Hoje. Esquece. A próxima pergunta aqui. E a última também. Melhor presidente de time que você viu? Presidente que eu falo pode ser no geral. Presidente, treinador, dono, diretor.
Mas eu vou dividir esse título aí, eu vou dividir. Sei que não dá para dividir, né? Não Mas pode. na Olimpíada, geralmente nas Olimpíadas, eles dividem, né? Quando tem uma regra na Olimpíada que divide o prêmio. Então eu quero dividir, eu sei que não é Olimpíada, gente, mas eu quero dividir esse prêmio para duas pessoas finadas muito maravilhosas. Primeiro é o Guarani, seu Carlinhos, seu Cássio, Carlos Conde. ali, brabo, um dos caras que falou para mim quando eu cheguei juniores lá que você tem futuro, você vai jogar bola. E sempre bateu de frente com os caras que queriam me queimar lá e tal, e sempre me botou, me deu a dianteira. Nunca podia todos querer me queimar igual tentaram no Guarani, e ele me deixava numa boa. Então eu quero dividir isso aí com o Carlinhos, seu caso, Deus tenha num bom lugar, e com a uma mãe, né, Dona Maria. Eu não acredito. Imagina que você ia falar. Todo dia, quando eu acordava, eu ia pro restaurante da Dona Maria, eu levava um pão de queijo para ela. Tomar o café. Todo dia, 5h30 da manhã. Então, a Dona Maria seu pão de queijo, o meu, a gente tomava um café junto. Quando dava lá, tomava uma geladinha depois, tomava, aí... Almoçava. Não, ela fazia, temperava as coisas, mas, Mazinho, vê se o feijão tá bom. Opa, bota mais sal. Ah, tá bom. Aí sempre fazia um chilozinho para mim, e eu comia com feijão. E hoje eu tô sem ela, tem. Então, Faz falta. eu dou esse título aí para seu Carlinho, para Dona Maria, e da aí para vocês que estão vendo aí, ó, faz falta, tá? Ama de verdade hoje, porque, ó, faz falta. E você reparou, eles botaram o nome dela lá no campo do CAC, tá na placa lá. Não vi, eu quero ver. Campo Maria Evangelina. Ah, não vi. Tem lá, botaram lá. Obrigado a quem fez Homenagem, pessoal do CAC. essa nobre atitude. Filé.